Boa noite a todos, ou bom dia. Nós estamos transmitindo esse culto totalmente online, não temos irmãos presenciais, então não tenho aí conhecimento da hora que você está participando desse culto conosco. Eu quero agradecer a Deus nesta oportunidade por estarmos aqui mais uma vez e através dessa plataforma digital podermos levar a palavra de Deus até vocês. Queremos também dar aqui louvores a Deus pelo dia especial que nós estamos comemorando nesse dia, o dia da Páscoa, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é um dos dias, ou o dia mais especial para o cristianismo. Nesta oportunidade, queremos então chamar a sua atenção para que nós possamos juntos estarmos adorando e glorificando o nome do Senhor. Quero convidá-lo para estar orando conosco nesta oportunidade, e se você desejar, poderá também estar colocando diante do Senhor os seus pedidos de oração, poderá também deixar aí nas nossas mídias o seu pedido de oração, dizer de onde você está participando conosco desse culto, para que nós possamos interagir com você, estar orando pela sua vida, pela sua família também. Vamos orar nesse momento? Deus maravilhoso, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, por esse dia tão especial em que nós recordamos, em que nós lembramos, ó Pai, o dia em que o Senhor ressuscitou, declarando e oficializando, ó Pai, que nós também podemos e estaremos com o Senhor na glória. Senhor Deus, o Senhor venceu a morte através do sangue do teu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário, e através desse sangue nós somos remidos, nós somos libertos de todo o pecado e de todo o peso de culpa que o pecado trazia para a humanidade. Porém, Senhor, nesta oportunidade, queremos exaltar, glorificar e honrar o teu santo e maravilhoso nome. Pedimos que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa visitar os teus filhos e as tuas filhas que acompanham conosco essa transmissão, esse momento de culto, que o Senhor possa e venha ministrar no coração de todos nós nesta noite, nessa oportunidade. Assim oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, ainda estamos apenas com os nossos cultos online, mas queremos já aqui informar que no próximo domingo, seguindo todas as regras sanitárias, queremos já estar com as nossas portas abertas. Então, se você desejar, poderá estar conosco. Claro que teremos aí restrições de quantidade de pessoas presentes no culto, mas queremos já deixar o convite para que você possa estar conosco, ou online ou presencial. Amém? Vamos agora fazer a leitura bíblica e depois então estarmos adorando ao Senhor com a nossa equipe de louvor e adoração. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está lá em Lucas, capítulo 24, que diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia.
Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. E as que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu umas faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Interessante aqui o detalhe de que essas coisas, esse fato extraordinário, maravilhoso, grandioso, parecia para os discípulos como coisas loucas, ou seja, eles não conseguiam ainda compreender ou admitir que Jesus havia ressuscitado. Queridos irmãos, queridos amigos, Jesus ressuscitou e está vivo para todo sempre. É disso que falaremos, é nisso que pensaremos nessa oportunidade e queremos convidar você a estar refletindo nessa temática de que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e Ele está vivo. Amém? Vamos adorar ao Senhor então com os irmãos do louvor nesse momento. Graça e paz, irmãos, e é graças ao Senhor Jesus que nós podemos nos chamar de irmãos. A graça que foi nos dada através do Pai, para que recebêssemos através do seu Filho, que foi crucificado, a salvação. E Ele nos perdoa e nos lava e nos torna mais alvos que a neve. Seja bendito o Cordeiro, mais alvo que a neve. Se nesse sangue lavado
sermos lavados pelo sangue de Jesus, nós pedimos para que Ele venha reinar sobre nossa vida. Ele é Senhor e Rei das nossas vidas. Reina em mim, Senhor. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, vem reinar em mim, Senhor. Muitos dizem que o Senhor Jesus era só um profeta, uma pessoa qualquer andando aqui. Mas para nós Ele era o Verbo vivo, o Filho de Deus. E é esse Deus que nós adoramos. É esse Jesus crucificado e ressuscitado que nós exaltamos. Vamos adorar o Senhor, Filho do Deus vivo. É este Jesus que Ele é. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer.
cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, oh, oh. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, irmãs, vamos então dar continuidade ao nosso culto, lembrando que o nosso Jesus ressuscitou e está vivo para todo sempre. Essa é a temática que eu quero pensar com vocês nesta noite. A vitória de Cristo sobre a morte também nos garante a salvação e a nossa ressurreição pelo seu sacrifício. Ele se tornou o nosso Cordeiro Pascual, ou a nossa Páscoa. Alguns anos atrás, algum tempo, não sei exatamente quanto tempo, eu fui fazer aqui na igreja uma entrevista com uma das nossas candidatas a batismo, uma criança ainda, e nós não batizamos bebês, mas nós batizamos crianças alfabetizadas que já têm uma compreensão a respeito das coisas de Deus e que é instruída nos caminhos do Senhor pelos seus pais e pelos nossos professores. Mas antes do batismo de uma criança, eu gosto de ter uma conversa com essa criança. Após ter a conversa com o pai e ter então o consentimento sobre a maturidade espiritual e a certeza que essa criança já tem, às vezes com 10, com 11, com 12 anos, a respeito da sua salvação e das coisas concernentes ao reino de Deus. E qual foi a minha surpresa e ao mesmo tempo espanto e alegria em ver a maturidade e a convicção e a profundidade com que esta criança respondia de forma assertiva e de forma realmente convincente às minhas indagações e às minhas perguntas a respeito da vida e a respeito da certeza dela com relação às coisas relacionadas ao reino de Deus. Isso é muito bom, mas, por outro lado, na grande maioria das pessoas e na população de uma forma geral, o que nós temos são pessoas que possuem na sua mente pedaços do Evangelho, ou seja, conheceram um pouco, ou uma parte, ou quase nada a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. São pessoas, às vezes, com curso superior, com conhecimento em várias áreas, mas quando se trata a respeito das coisas de Deus, parece que esse assunto ficou adormecido, esse assunto ficou guardado, arquivado e literalmente em um arquivo morto, e nada disso foi trazido para essa criança, para esse jovem, para esse homem, infelizmente.
E aí então nós temos uma população e um grande número de pessoas que tem um pouco de conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, ou quase nada, ou realmente aqueles que já conheceram, que foram instruídos, então já têm um entendimento mais profundo e mais amplo do Evangelho. É claro que ninguém na face da terra tem todo o conhecimento a respeito da palavra de Deus e a respeito das coisas de Deus. Não, isso não é possível, nós somos limitados. E a palavra de Deus e as coisas espirituais são inesgotáveis. Mas certamente aqueles que se dedicam, aqueles que buscam conhecer a vontade de Deus para as suas vidas, esses lograrão êxito e terão conhecimento, no mínimo, das coisas básicas a respeito da salvação, a respeito da vida eterna, a respeito do pecado, a respeito do perdão de Deus. Então, queridos, nesta oportunidade, eu quero trazer de maneira clara, objetiva e no tempo que nós temos, não abusando muito do tempo, a respeito da ressurreição de Cristo, a respeito do significado de Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez muitos de nós ouvem essas palavras, ouvem essas frases, e nesse momento de Páscoa, esses textos bíblicos vêm de forma, de muitas formas, e a gente se familiariza com eles, mas fica faltando alguma coisa. E aí, então, eu quero trazer a você essa oportunidade de nós termos um pouco mais de conhecimento a respeito da salvação que Jesus Cristo nos oferece. Em 1 Coríntios, na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, tem um texto que diz assim, o apóstolo Paulo, escrevendo a essa carta de Corinto, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Olha só a afirmação que o apóstolo Paulo está fazendo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu confesso que por muito tempo, logo no início da minha conversão, eu tive dificuldade de entender, de aceitar esse texto e as verdades, ou a verdade que Paulo demonstra aqui. Evidentemente que Paulo está falando da ressurreição de Cristo, que Paulo está falando da temporalidade, ou do quanto a nossa vida é frágil neste tempo. A mesma coisa o apóstolo Tiago também fala sobre isso, em Tiago capítulo 4, quando ele diz que a nossa vida, em algumas versões diz neblina, em outras versões diz vapor. A nossa vida é como um vapor, como uma neblina que vem e logo se desvanece ou desaparece. Ou seja, mostrando que a nossa vida é muito curta. E eu creio que era sobre isso que Paulo estava tratando nesse versículo, quando diz que seríamos os mais infelizes dos homens se nós aguardássemos de Cristo apenas para essa vida. E também em 1 Coríntios 15, 17, Paulo abre um pouco mais a respeito, no mesmo capítulo, mas antes desse texto que eu li agora há pouco, Paulo esclarece e diz assim: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, ainda estão em seus pecados. Ou seja, Paulo está mostrando que diante de todo o contexto bíblicos, ou de todos os personagens bíblicos, de todos os milagres que nós lemos e acompanhamos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda a história contada pelos 4 evangelhos, pelas cartas de Paulo, e tudo aquilo que os profetas nos trouxe, se de fato Cristo não ressuscitou, se isto não é uma verdade completa, absoluta, então nós continuamos
vivendo em nossos pecados e, de fato, a nossa fé é falha ou limitada, ou até mesmo, poderia dizer, fracassada. Mas, glórias a Deus que não é assim. O nosso Jesus ressuscitou, o seu túmulo está vazio, totalmente diferente de tantos outros líderes, de tantas outras religiões, em que se nós formos ali no local onde eles foram sepultados, nós encontraremos ali os seus restos mortais. Diferente de Jesus, como eu li agora há pouco no texto de Lucas, em que Maria Madalena, isso está relatado nos 4 evangelhos, em que Maria Madalena foi ao sepulcro procurar por Jesus e ali não encontrou, porque o seu corpo não estava ali. E foi dito a ela: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? E esse que vive é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo não tem mais um endereço, poderíamos dizer assim, fisicamente, um endereço terreno. Ele não está lá em Israel, ele não está lá em Jerusalém. Este não é mais o endereço de Jesus ali. Podemos até ter um local onde acredita-se que seja o túmulo de Jesus, mas, de fato, ele não está mais ali. Eu vou pedir ali que nossa equipe de mídia para trazer um pouquinho de água para mim, que minha garganta está, por gentileza. Permita-me contar para você uma história bem breve, bem rápida e breve. Há cerca de 2 semanas, eu e minha família nos mudamos para uma outra casa, para uma outra residência. Nós já estávamos nesse processo há cerca de 1 ano, quando o dono do imóvel que nós morávamos pediu o imóvel porque deseja vender o imóvel. Então nós fomos, de uma certa forma, claro que com tempo, mas levados até que procurar um outro imóvel. E aí procuramos e oramos para que Deus nos levasse a um imóvel que nós realmente desejássemos e pudéssemos estar. E aprove ao Senhor que há 2 semanas atrás nós encontramos esse imóvel e já estamos morando ali, e agora as coisas já estão mais ou menos arrumadas na nossa nova casa. E a família está alegre, feliz, graças ao nosso Deus. E hoje, por volta do horário do almoço, eu e minha família ficamos ali na sala e oramos e consagramos e agradecemos ao Senhor por essa nova morada, por esse novo local onde o Senhor preparou para nós, e nós temos certeza disso. Para que o Senhor nos dê ali um bom tempo, o tempo que Ele desejar que nós ali fiquemos, para que as pessoas que irão nos visitar sejam também abençoadas, e tudo desta forma. Então oramos e consagramos essa nova casa ao Senhor. Mas por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque agora eu tenho um novo endereço físico, e eu posso dizer para você qual é o endereço, e você poderá nos visitar e chegar de maneira muito fácil ao nosso novo endereço. Algo que não aconteceu comigo no mês de janeiro, quando eu fui visitar os meus pais em Minas Gerais, e chegando lá então, pude encontrar com meu pai, pude encontrar com minhas irmãs, mas não pude encontrar com a minha mãe, porque infelizmente já faleceu há cerca de pouco mais de 2 anos. Então, essa foi a primeira vez que eu retornei à minha cidade natal para rever os meus irmãos, meu pai e meus familiares, mas infelizmente não pude mais ver a minha mãe e abraçá-la e conversar com ela. Então, por que eu estou trazendo este assunto? Eu estou trazendo esse assunto porque nós temos um endereço físico. Todos nós, homens e mulheres vivos na face da terra, possuem um endereço físico. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é se você tem um endereço espiritual já.
É se você já tem a certeza do seu endereço espiritual. Para onde você irá quando as coisas nesse plano, nesse mundo se acabarem? O que você tem feito para que você possa garantir ou certificar-se do seu endereço para a vida eterna? É algo que você deve pensar de maneira muito séria sobre isso. A sua morada eterna, onde será? Jesus Cristo não está mais naquele túmulo lá em Jerusalém, já foram procurá-lo, arqueólogos estão procurando, durante mais de 2000 anos, vestícios a respeito do corpo, dali, de onde foi enterrado Jesus Cristo, mas sem êxito. Mas a verdade é que ele ressuscitou. E aí eu quero pensar com você, mesmo que você tenha um endereço físico, como eu tenho agora, um novo endereço, e mesmo que nós vivêssemos, ou eu vivesse, permanecesse nessa nova casa por 10, 15, 20, 40, 60 anos ou mais, né? Vai chegar um momento em que eu vou morrer, e que a minha família vai morrer. E então aquele não será mais o meu endereço. Mas eu preciso ter hoje a certeza para onde eu estou indo. E é maravilhoso, é grandioso saber que o meu Jesus ressuscitou. E eu sei que onde Ele está, e eu sei que crendo nele, eu sei para onde eu irei. As nossas decisões hoje, meus irmãos, possuem implicações eternas. Isso não pode ser ignorado. Por mais que um grande percentual de pessoas vivem como se essas coisas não tivessem importância, ignoram a responsabilidade espiritual que elas possuem diante da sua família, diante dos seus filhos, diante delas mesmas, não tem como nós negarmos que Jesus Cristo ressuscitou. É um fato histórico, é um fato espiritual. Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário há mais de 2000 anos, conforme os registros encontrados na Bíblia Sagrada, que nós entendemos ser a palavra de Deus. João 14:6 vai nos dizer algo muito importante a respeito do endereço, a respeito de como fazer, ou o lugar, ou o caminho para onde nós deveríamos seguir. João 14:16 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, olhando para este texto bíblico de João 14:6, nós entendemos que Jesus está dizendo que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que não existe outra forma de chegar até Deus, de chegar até o Pai, a não ser através dEle. Ele também disse a respeito do endereço, ou do novo endereço, onde Ele está morando e vai morar eternamente, e para onde nós desejamos ir, se nós aceitarmos Ele como Senhor e Salvador. Ele diz a respeito dessa futura morada que eu e você podemos e devemos ter. João 14, versículo 2 diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Olha só que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo: olha, eu vou para a casa do Pai, vou preparar lugares, lá tem muitas moradas e tem uma morada preparada para você. Isso não é uma notícia maravilhosa? A ressurreição de Cristo é o fator mais extraordinário do cristianismo, ou seja, o ponto central da nossa fé, o carimbo final do plano salvífico oferecido por Deus a todos os que buscam salvação em Cristo Jesus. Queridos, não é possível que nós possamos nos conformar
com um endereço nessa terra, com uma casa boa, simples ou não, com um lugar para ficarmos, sem nos preocuparmos que o tempo que nós temos aqui nessa terra é muito pouco comparado com a eternidade. Realmente é um sopro, realmente é um vapor que vem e logo desaparece. E eu quero chamar a sua atenção para que você pense um pouco sobre isso. Talvez essas coisas não lhe passaram pela cabeça e hoje você está tendo a oportunidade de refletir, de pensar um pouco sobre a seriedade dessas coisas. Infelizmente, muitas pessoas tentam viver a vida como se Jesus não existisse, como se Deus fosse uma história para crianças, mas quando estão ali levadas pela enfermidade ou passando por momentos de dificuldades, essas pessoas então começam a lembrar sobre o poder de Deus, começam a pedir para que Deus intervenha em suas vidas, começa até mesmo a orar para que Deus venha de forma milagrosa, misericordiosa, agir nas suas vidas. E Deus é tão bondoso que Ele age. Ele não olha a nossa ignorância passada, as nossas falhas, os nossos erros, o nosso esquecimento. Ele olha o momento em que nós estamos ali clamando por Ele, e Ele vem de maneira maravilhosa, graciosa, amorosa, para nos oferecer salvação. Jesus Cristo ressuscitou e está vivo para todo o sempre. É importante que você fique com isso em mente. Como pastor, eu fico bastante preocupado pelo fato de que as pessoas ignoram os relatos bíblicos, ou às vezes chegam a desprezar a Bíblia, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia não é inspirada por Deus. Tentam de alguma forma, dentro da sua inteligência apenas humana, desprezar o poder de Deus agindo neste mundo. Sim, infelizmente isso é algo triste de dizer, mas acontece, e tem acontecido com bastante incidência. As pessoas estão buscando muito conhecimento científico, as pessoas estão tendo conhecimento a respeito até mesmo de outros planetas, de vida, supostamente outros planetas, de micropartículas e de coisas que a gente não consegue enxergar pelos nossos olhos, chamado a respeito da metafísica, mas não conseguem serem sensíveis para as coisas espirituais, para as coisas relacionadas à vida espiritual. E realmente isso traz tristeza para as nossas vidas e para a vida daqueles que são líderes, daqueles que pastoreiam, daqueles que têm responsabilidade espiritual para com os outros. Eu quero ler aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, que vai dizer assim, olha só que interessante. Se você estiver com a sua Bíblia aí, ou o seu celular, por gentileza, procure. Quero incentivá-lo, motivá-lo a buscar os textos bíblicos e pedir ao Espírito Santo de Deus que traga entendimento, sabedoria para a sua vida nesses assuntos espirituais. Então, falando aqui sobre a inteligência, sobre o conhecimento do homem que vai se agigantando a respeito de vários assuntos, temos assim, 2 Coríntios 4:4, que diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, existe um Deus neste mundo, um Deus que não é divino, um Deus que não tem desejo que você vá para a eternidade, que você viva as coisas maravilhosas do Evangelho, tem cegado o entendimento dos homens e das mulheres. E é importante então
que todas as vezes que você estiver diante da palavra, diante das sagradas escrituras, que você possa e venha pedir discernimento espiritual para compreender as verdades espirituais contidas neste livro. Eu quero convidar ainda para que você busque aí na sua Bíblia o texto de 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 25, em que nós vamos fazer aqui uma ponte e um entendimento, porque na Páscoa Jesus celebrou ali a última ceia com os seus discípulos, no período da Páscoa judaica, certo? Então, existe aí uma dificuldade de entender que a Páscoa era um ritual, ou um costume, ou uma ordenança dada por Deus aos judeus. E Jesus, então, sendo judeus, estava celebrando a Páscoa com os seus amigos. E aí a gente tem aí algumas simbologias e alguns detalhes importantes para que você possa compreender melhor os detalhes espirituais também. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, capítulo 1, versículo 18 em diante, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo. Este cordeiro é Jesus Cristo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Nós vamos dar sequência, mas eu já li esse texto aqui há não muito tempo atrás, talvez até esse mês ainda, no início do mês, mas eu queria que, em especial agora, nesse período da Páscoa, talvez você devesse marcar esse texto aí, dar mais uma lida nele, 2 lidas, tá? Para que realmente o Espírito Santo de Deus traga entendimento ao seu coração sobre as verdades aqui contidas. O texto continua no versículo 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, olha a palavra, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva. Lembra que eu falei da brevidade da vida? Toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Percebe você aqui a brevidade da nossa vida, o quanto a nossa vida é frágil nessa terra? E o quanto não é claro que é maravilhoso nós termos um endereço, uma casa para morar, um lugar onde nós podemos criar os nossos filhos, receber os nossos amigos, descansar de um dia duro de trabalho, mas é importante também termos a certeza do nosso endereço no reino de Deus. Jesus disse que iria nos preparar um lugar, e eu já quero saber, e eu já sei que já existe um lugar preparado para mim, e isso me traz, meu querido, uma alegria e uma tranquilidade em meu coração. As pessoas, na grande maioria, possuem muita dificuldade em falar a respeito da morte. Eu não sei se você, talvez através de um acidente ou através de uma enfermidade, você já se aproximou
vamos pensar assim, um pouco da morte, ou você já teve um momento, ou alguns momentos da sua vida, em que isso ficou assim realmente por um fio. Eu passei por 3 momentos destes, 3 momentos em que a minha vida, 2 deles de uma forma muito, muito severa, em que a minha vida realmente ficou por um fio. Tanto que um dos médicos disse assim para minha esposa: nós vamos ver o que é possível fazer. Vamos ver se ainda conseguimos salvá-lo. Era esse o veredito que foi dado para minha esposa numa madrugada, numa quarta-feira, quando então eu fui levado ao hospital. Mas só quero dizer isso para trazer aqui ao seu conhecimento a respeito da tranquilidade que o meu coração estava naquele momento. Claro que em um certo nível, mas eu não entrei em desespero, eu não entrei em choque, eu não entrei em agonia, vamos usar essa palavra, porque havia tranquilidade no meu coração com relação à minha morada eterna. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. É sobre isso que eu quero despertar o seu interesse. Talvez, se você ainda não pensou, não tratou desse assunto, em nenhum momento com você mesmo ou com alguém, que você possa fazê-lo nessa oportunidade. Nós estamos, queridos, celebrando um memorial importantíssimo chamado a Páscoa, e que para a igreja cristã tem um simbolismo da nova aliança. Ou seja, esta Páscoa, agora a Páscoa cristã, nos direciona, nos encaminha, nos aponta para a ressurreição de Jesus Cristo. É um memorial com muitos símbolos, mas o principal deles é que o túmulo onde Jesus Cristo, após ter sido crucificado, após ter sido declarado morto fisicamente, fora colocado, e o local onde ele mesmo dissera aos seus discípulos tudo o que iria acontecer, e que no 3º dia ele iria ressuscitar. E aqui está o fato de que a verdade é que ele realmente ressuscitou. Então, aí a gente tem essa importância desse momento em que nós celebramos a Páscoa cristã, como o entendimento de que Jesus é o Cordeiro Pascual. E aí então a gente precisa fazer uma ponte lá no Velho Testamento, para que nós possamos entender, como assim Jesus é o Cordeiro? Que história é essa? Jesus é um homem, por que essa condição de colocá-lo, ou de dizer, ou de declarar que ele é o Cordeiro? Nós teríamos que fazer uma imersão lá no texto de Êxodo, capítulo 12, quando então o povo de Deus, o povo hebreu, está escravo no Egito por cerca de 430 anos. Eu vou fazer aqui uma explanação muito rápida. E Deus então levanta um líder chamado Moisés para tirar o povo dele do Egito. E Deus então lança sobre o Egito, sobre o faraó e todo aquele povo, 10 pragas. E aí nós temos cada uma dessas pragas afligindo todo o povo no Egito, e eles realmente sofrendo toda essa aflição diante das pragas enviadas pelo próprio Deus, para que o faraó liberasse o povo da escravidão, para que o povo então pudesse adorá-lo no deserto. Mas o faraó, com o coração duro, não faz isso, e vem a primeira praga, a segunda praga e até a 10ª praga. E aí então, chegando aqui, você deve ler depois o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12. Chegando no capítulo 12, você vai ver que Deus dá uma ordem a Moisés, para que fosse transmitida a todas as famílias do povo de Deus que estavam, todos os judeus que estavam escravos no Egito. E a ordem era o seguinte: cada família deveria preparar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, um animal sem defeito, um animal perfeito, para que esse animal fosse morto na noite em que eles iriam, ou na madrugada em que eles saíssem, fossem libertos do Egito, e que naquela noite o anjo da morte
passaria em todas as casas pelo Egito, e em todas as casas o primogênito daquela família morreria. Mas se o sangue deste cordeiro, preste atenção nisso, se o sangue deste cordeiro fosse passado nos umbrais da porta daquela família, todas aquelas famílias, nas casas onde o sangue do cordeiro estivesse passado nos umbrais, o anjo da morte passaria sobre aquela casa, mas não traria morte, não traria nenhum prejuízo para aquela família. Ou seja, nós temos aqui um simbolismo de que o sangue deste cordeiro, ele representava a proteção de Deus para aquela família. Todas as famílias judaicas tiveram as suas famílias, as suas vidas preservadas, porque o anjo da morte trouxe morte em todas as famílias do Egito, mas preservou todas as famílias judaicas. Então, a ordem aqui, no versículo 14, é o seguinte, capítulo 12 de Êxodo, versículo 12: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor, celebrem-no como decreto perpétuo e aí dá as orientações sobre os pães sem fermento. Por que pão sem fermento, ou pão ázimo, ou pães ázimos? Porque eles deveriam comer esse cordeiro assado de forma apressada, preparar pão também, mas não dava para esperar a massa fermentar ou levedar e o pão ficar aquele pão bonito, seria um pão sem fermento. Tudo isso deveria ser feito apressadamente, porque o Senhor estava trazendo o livramento. Então aqui de maneira muito rápida, mas está aí a referência bíblica, Êxodo capítulo 12, para que você possa compreender melhor essa história, em que este cordeiro representa então o sangue desse cordeiro, a morte desse cordeiro, o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta traz salvação ou traz proteção até a todas essas famílias. E aí então, queridos, nós temos um texto bíblico que está lá em João, no Evangelho de João, onde o próprio João Batista, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, onde João Batista, um pouco antes do episódio em que ele vai batizar Jesus Cristo, tá? João Batista vê Jesus, e João Batista é um profeta, entenda isso, é importante. Ele tem visão espiritual, ele tem conhecimento a respeito das coisas espirituais. E João Batista, então, olhando para Jesus, no versículo 29 do capítulo 1, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim e eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Você sabe pelos relatos bíblicos que João Batista é mais velho que Jesus. Eles são primos, mas João Batista é mais velho. E João Batista está afirmando aqui pela sua própria boca, pelo relato bíblico, de que Jesus existia antes dele. É verdade. Porque Jesus existia antes da fundação dos tempos. Se nós vermos lá em Gênesis, nós vamos ver que Jesus já estava ali. Quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus está falando com o Filho. Mas nós não vamos entrar neste detalhe. Eu quero trazer aqui a lembrança para você de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este Cordeiro, ele tem o poder, através do seu sangue, de purificar-nos de todo o pecado, de todo julgo, de toda a condenação do pecado. Assim como
no Velho Testamento, e nós poderíamos olhar em vários textos bíblicos, nós poderíamos fazer aqui várias referências a vários textos bíblicos, em que o sacerdote deveria levar um animal, um cordeiro, um novilho, um cabrito, ao templo, e então oferecer aquele animal. O sacerdote iria receber aquele animal, sacrificar aquele animal, aspergir o sangue daquele animal sobre o altar, num simbolismo, dizendo com esta representação: você que veio trazer esse animal, você deveria ser morto diante de Deus, mas nós estamos aqui de uma forma expiatória, transferindo os seus pecados para este animal, e o sangue deste animal está sendo derramado no seu lugar, para que você possa ser livre dos seus pecados. Mas o fato, queridos, é que os homens continuavam a pecar e a pecar e a pecar. E aí então nós temos repetidos sacrifícios sendo feitos. E quando Jesus vem, Jesus oferece como a nova aliança, e Jesus se oferece como um sacrifício perfeito, único sacrifício, e não precisa mais sacrifício ser feito, porque Ele se entregou, Ele é o Cordeiro, Ele é completo, Ele é perfeito, para que nós pudéssemos sermos livres do nosso pecado. E quando Jesus então vence a morte, e aí é importante eu dizer para você aqui, que às vezes a gente tem na nossa mente, no nosso conhecimento humano, a respeito da morte apenas física, mas na Bíblia, olhando por um olhar espiritual, morte significa separação de Deus. Então quando Adão e Eva pecam, lá estava o registro seguinte: porque se vocês comerem do fruto da árvore, vocês morrerão. Mas nós sabemos que Adão e Eva não morreram fisicamente. Como então o texto diz que eles morreriam? Se fisicamente eles não morreram. Nós não estamos falando de morte física. A Bíblia faz separação entre morte física e morte espiritual. Adão e Eva morreram espiritualmente, ou seja, foram afastados de Deus. Houve então uma separação, um distanciamento da comunicação com Deus, e é isso que acontece com nós nos dias de hoje. As pessoas que não aceitaram, que ainda não possuem o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, que ainda não entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus Cristo, que não ainda entenderam que Jesus Cristo morreu naquela cruz, representando e tomando as nossas dores e os nossos pecados, de que Ele se fez pecado em nosso lugar. Quando nós não entendemos isso, meus queridos, nós permanecemos mortos espirituais. Isso é muito sério, e você talvez hoje esteja abrindo os seus olhos para essa dura verdade e essa necessidade de tomar uma posição ao lado do Senhor Jesus Cristo e ter um novo endereço, não um endereço físico, mas um endereço eterno, um endereço espiritual, em que Jesus garante isso para você, quando Ele diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Quando Ele diz que Ele iria preparar-nos lugar, que Ele iria para o Pai, mas prepararia para nós lugar, e que na casa do Pai há muitas moradas, e nós queremos morar com Ele, mas nós não poderemos fazê-lo se estivermos mortos espiritualmente, se não aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ok, eu preciso falar com você a respeito do pecado, e aqui nós já estamos chegando no final. O texto de Romanos, capítulo 6, versículo 26, diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Certo? Pecou, morte. Pagamento por pecado, morte. Pecado praticado, pecado na mente,
pecado, como a Bíblia relata o que é pecado. E aí você tem uma lista gigante a respeito de várias questões que são pecados, inclusive lá em Gálatas capítulo 6. Capítulo 6 você pode ter ali a respeito de várias questões que descrevem a respeito do pecado. Mas a Bíblia está dizendo aqui, em Romanos capítulo 6, versículo 26, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, se você pecou, ou se você continuar pecando, você vai morrer fisicamente, tá? Mas você também vai morrer espiritualmente. Mas se você aceitar o perdão de Deus, se você pedir perdão a Deus, se você aceitar essa ressurreição, esse milagre extraordinário, maravilhoso, grandioso, que o Senhor Jesus já adquiriu por nós na cruz, então você recebe o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna através de Jesus Cristo. Todos os homens, meus queridos, na terra são pecadores. Não há um homem sequer que viveu ou que venha a viver que não tenha pecado. Apenas Jesus Cristo não pecou. Viveu neste mundo e não pecou. Por isso, ele tem o poder de vencer a morte. Por isso, ele tomou a chave da morte, a chave do inferno e concede a nós o direito de nossa salvação e para que nós também possamos ser salvos. Eu preciso ler agora para você também o texto de Romanos, capítulo 23, versículo 24, que diz o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, somente Cristo, apenas Cristo, é gratuito. Nós fomos justificados, nós fomos salvos gratuitamente. Não precisamos fazer esforço nenhum. Não é pelos nossos méritos, não é por algo grandioso que nós façamos ou venhamos a fazer no decurso da nossa vida. É tão simplesmente por algo que Jesus já conquistou e que nós devemos apenas receber. Então, ter esse entendimento de que nós estamos garantindo o nosso novo endereço do reino de Deus. Amém? A palavra de Deus ainda diz em Romanos capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Ou seja, feliz é aquele em que o Senhor não vai cobrar a conta de pecado, em que o Senhor já o cobriu com seu sangue, libertando-o, purificando de toda a imundícia e trazendo a ele restauração da sua vida espiritual. Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez. Talvez você tenha compreendido, nesse pouco tempo que nós conversamos aqui, que nós explanamos e citamos alguns textos bíblicos, talvez você tenha compreendido neste momento a respeito da necessidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez nesta oportunidade os seus olhos se abriram e você então entendeu que você tem uma vida nessa terra, de que você tem um endereço físico, de que você tem um nome, de que você tem uma família, de que tudo isso é importante para você, mas que ainda lhe falta algo. E este algo é a certeza de onde você irá, ou para onde você irá, quando o fôlego de vida for retirado de você. Será que você está com essa dúvida? Será que você ainda não tem essa certeza? E se você não tem, meu querido,
minha querida, eu quero convidá-lo, eu quero desafiá-lo a começar a buscar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de uma maneira em especial, fazendo a leitura do livro de João, Evangelho de João, da carta aos Romanos. Esses 2 livros já vai inicialmente trazer entendimento a respeito das coisas espirituais e a respeito das coisas relacionadas ao reino de Deus. Se você desejar ir mais longe, leia os evangelhos, busque entender a mensagem que Jesus Cristo traz, as boas novas do evangelho, e por que todos os cristãos na terra estão nessa oportunidade, neste tempo, neste domingo de hoje, declarando que Jesus ressuscitou e está vivo para todo sempre. Jesus Cristo não era um homem comum. Jesus Cristo era 100% Deus. Jesus Cristo era 100% homem. Era não, ele é. Permita-me fazer a correção. Ele não era, ele é, porque ele está vivo e ele está disposto a estender a sua mão na sua direção e oferecer para você nessa noite, nessa oportunidade, um chamado, um convite para que você possa vir com ele e viver eternamente, receber vida espiritual, que nós também denominamos como Zoe, vida espiritual, o sopro de Deus na sua vida, e mesmo que os seus olhos venham a se fechar nessa terra, o Senhor vai lhe chamar para estar com Ele na vida eterna, e você então vai desfrutar eternamente da presença de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar com você e convidar você para tomar uma posição nesta oportunidade. Talvez ainda falte alguma informação, talvez você ainda não compreendeu todas as coisas, mas você já está decidido a se posicionar para com Deus, e você poderá fazê-lo nessa oportunidade, neste momento. Jesus Cristo diz em João capítulo 11, versículo 25, 26, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Leia esse texto atentamente. Leia 2, 3, 4 vezes e observe o que aqui está registrado. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Querido, querida, esta oportunidade que você está tendo, eu tenho me dedicado nesses últimos meses, nesses últimos domingos, a falar a respeito da salvação de Cristo Jesus. Muitas pessoas estão perdendo as suas vidas físicas e talvez espiritual também, porque não tiveram a oportunidade ou não abriram os seus corações quando a palavra de Deus foi exposta, quando a palavra de Deus foi apresentada a eles. Eu não sei se este é o seu caso. Talvez você tenha vivido fechado para as coisas de Deus. Talvez algumas experiências na sua vida não foram boas experiências com relação à igreja, com relação ao evangelho, à religião. Mas nada disso tem importância hoje. Eu não estou chamando você para uma igreja, para uma religião. Eu estou chamando a sua atenção para o fato de que Jesus Cristo ressuscitou e Ele está vivo e Ele quer oferecer vida a você e vida em abundância. Ele está te convidando a morar com Ele para toda a eternidade. Um dia a nossa vida vai se terminar, o nosso sopro de vida vai ser concluído, e para onde nós iremos? Tome uma decisão hoje e entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ore comigo nessa oportunidade. Senhor Jesus, eu compreendo que o Senhor pagou o preço pelos meus pecados.
eu compreendo nesta oportunidade que o seu sangue foi derramado e que a minha dívida de pecado foi paga. E que agora eu estou limpo, eu estou restaurado e tenho vida espiritual, porque o Senhor está me oferecendo vida espiritual. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu te aceito nessa oportunidade, nessa noite, nessa tarde, como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu quero, a partir de hoje, tomar e aceitar um compromisso contigo para toda a eternidade. Assim estou orando com a ajuda do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, que a poderosa mão do Senhor esteja direcionando a sua vida nesses dias difíceis sim, mas o Senhor pode lhe dar sabedoria e entendimento, e você pode ter paz mesmo em momentos de lutas e dificuldades. Que as bênçãos do Senhor e que a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo, esteja chegando para você e para a sua família. Assim estou orando em nome de Jesus. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para você. Deus te abençoe.